Sabe, por trás de cada tela que a gente olha, de cada dispositivo que a gente usa, existe uma linguagem, uma espécie de código secreto que comanda tudo no mundo da eletrônica. E hoje a gente vai aprender a falar essa língua. Pode parecer uma coisinha de nada, né? Mas esse componente aí, o resistor, é tipo o guarda de trânsito do mundo eletrônico. É ele que controla o fluxo da energia. E essas faixinhas coloridas? Bom, elas são o segredo que a gente vai decifrar juntos. Então fica a pergunta: qual é o segredo por trás dessas cores todas? Entender isso, gente, não é só um truque para quem mexe com eletrônica. É a chave para sacar como a energia é controlada em tudo que a gente usa, do celular à cafeteira. Então vamos lá. Vamos começar nossa investigação. A primeira pista está justamente nessas cores. Pode até parecer um código super complicado de primeira, mas a gente vai ver que é bem mais lógico e simples do que parece. Mas calma, antes de sair decifrando, a gente precisa entender o que estamos medindo, certo? Pensa na eletricidade como se fosse um rio. A resistência é como se fossem pedras nesse rio, dificultando a passagem da água, ou seja, da corrente. Quanto mais pedras, maior a resistência. E a gente mede essa dificuldade em ohms. E aqui está a nossa chave mestra, a pedra de Roseta da eletrônica. Essa tabela é o nosso guia para traduzir as cores em números. Cada cor tem seu valor, e com ela qualquer resistor vira um livro aberto. Bora ver como funciona? Olha, ler isso aqui é como seguir uma receita bem simples. As duas primeiras faixas são os ingredientes principais, os dois primeiros números do nosso valor. A terceira faixa é o multiplicador, que diz pra gente quantos zeros colocar no final. E a última faixa, a tolerância, é a margem de erro, que diz o quão preciso esse componente é. Ok, beleza. A gente já sabe ler o valor da resistência, mas isso é só metade da história, sabe? Agora, a gente vai conhecer a lei que descreve como o rio inteiro se comporta, a regra de ouro que conecta tudo no universo da eletrônica. Pois é, lá em 1827, um físico chamado George Simon Ohm descobriu uma coisa fundamental. Ele sacou que existia uma relação perfeita entre a força que empurra a eletricidade, que a gente chama de tensão, o fluxo dela, a corrente e a dificuldade que ela encontra para passar, a nossa já conhecida resistência. Essa descoberta, a lei de Ohm, é a base de tudo. E para ninguém nunca mais esquecer essa relação, tem esse truque visual aqui. O triângulo de Ohm é simplesmente genial. Quer saber um dos valores? É só tampar a letra com o dedo e a fórmula aparece, prontinha para usar. Vamos testar. Se a gente cobrir o V de tensão, o que sobra? I do lado do R, ou seja, corrente vezes a resistência. Moleza, né? Agora, e para achar a corrente? O I? A gente tampa o I e olha só. V em cima do R. Tensão dividida pela resistência. Faz todo sentido. E por último, para resistência, o R. Tampou a letra, apareceu V sobre I. É a tensão dividida pela corrente. Com esse triângulo simples, a gente tem o poder de calcular qualquer uma das três. Beleza, a teoria é super importante, mas a mágica de verdade acontece na prática, né? Então, chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça e ver como tudo isso funciona no mundo real. Então vamos lá. Pega esse resistor aqui como exemplo. As cores são vermelho, vermelho, marrom e dourado. É um código super comum que a gente acha em um monte de aparelho e que agora vamos decifrar sem mistério nenhum. Vamos nessa! Com a nossa tabela para consultar, vermelho vale 2. Outro vermelho, mais um 2. Pronto, já temos 22. A faixa marrom é um multiplicador. Significa multiplicar por 10. Ou, mais fácil ainda, só adicionar um zero. Chegamos em 220 ohms. E o dourado? Ah, essa é a tolerância de 5%. E agora o grande teste. Se a gente pegar esse nosso resistor de 220 ohms e conectar numa fonte comum de 12 volts, qual vai ser a corrente que vai passar por ele? É agora que a lei de Ohm entra em cena para nos dar a resposta exata. Lembram do nosso triângulo mágico? Para achar a corrente, o I, é só dividir a tensão, V, pela resistência, R. Então, no nosso caso, é 12 volts dividido por 220 ohms. A matemática é bem direta. Vamos ver o resultado. E o resultado é 54,5 miliamperes. É isso! A gente decifrou um código visual e usou uma lei da física para prever exatamente como a eletricidade se comporta. Isso é muito poderoso. Mas olha, isso aqui não é só um exercício de matemática, não. Saber isso é uma ferramenta essencial. É tipo um superpoder para quem quer entender e até consertar aparelhos eletrônicos. É como ter uma visão de raio-x para os circuitos.
Pensa assim, o celular não quer ligar. A lei de Ohm vira o seu detetive. Com uma ferramenta simples, um multímetro, dá para checar se a tensão da bateria está certa, se tem algum curto-circuito puxando corrente demais ou se algum componente, tipo um resistor, simplesmente queimou. Isso é tão fundamental que, como uma das nossas fontes bem aponta, a lei de Ohm não anda sozinha. Junto com a lei da potência, ela forma a base, o alicerce de toda análise de circuitos elétricos. Dominar essas duas é como aprender o beabá de uma língua nova e fascinante. Olha, hoje a gente abriu a primeira porta desse mundo secreto da eletrônica. Mas isso é só o comecinho. Quantos outros códigos, outras leis e princípios estão aí, escondidos nos aparelhos que a gente usa todo santo dia, só esperando para serem descobertos? A jornada está só começando.